Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Errâncias no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho na cidade de São Paulo. E no vídeo de hoje eu queria falar desse livro aqui, que chama O Aleph, do autor Jorge Luis Borges. Antes de a gente começar a falar do livro propriamente, queria dar aí um breve aviso aos navegantes, né? Que diferente de muita coisa que vocês vão encontrar na internet, no YouTube, esse aqui não é um trabalho de crítica especializada, né? Enfim, inscrito nesse campo especializado, que é a teoria literária. Eu sou um cidadão que gosta de ler, e isso aqui nada mais são do que comentários, impressões de leitura, né? Enfim, é um bate-papo sobre um livro da parte de alguém que gosta de ler. Isso dito, vamos lá então. Eu queria, sinalizar um pouquinho em relação ao Jorge Luis Borges, né? Que é o autor do livro, que é, um argentino e um cara com basicamente dois campos principais de produção. Um deles que são os contos e outro que são as poesias. Além disso, ele trabalhou como professor e crítico literário, então tem outras publicações dele que entram nesse campo, mas ele é muito famoso principalmente por esses dois gêneros de produção. E eu preciso dizer que eu acho os contos dele particularmente interessantes. Tem uma coisa no Borges que eu acho que vale a pena sinalizar, né? Uma marca de estilo, que o Borges é claramente um erudito. Então eu disse que eu gosto de ler. Se eu gosto de ler, eu não sei nem como definir a relação que o Borges tem com leitura. Porque, né, é um cara de uma erudição assombrosa, leu um absurdo de coisas. Ele, inclusive, tem uma coisa um pouco de personagem, porque ele teve cegueira num certo período. A partir de um certo período da vida, ele ficou cego, ele era cego. E ainda assim, uma parte importante do dia dele tinha a ver com pessoas lendo para ele coisas e ele, né, enfim, declamando para as pessoas coisas que elas então anotavam e passavam a ser a obra escrita do Borges. Então tem uma coisa muito forte, né, na imagem do Borges enquanto um homem dos livros, né, e eu acho isso uma coisa cativante da figura dele, mas isso aparece muito nitidamente na obra escrita dele. Então, quando você lê os contos do Borges, tem um clima de cultivo, quase uma devoção à língua e a obra escrita, o cânone literário universal, né? Enfim, ele está longe de ser uma pessoa vinculada estritamente ao cânone ocidental, então ele cita de tudo, né? Enfim, árabes, enfim, um monte de gente, e edições, né? Um cara que tem essa coisa com a bibliofilia, então ele cita as edições específicas, a primeira edição em inglês da Ilíada, né? Enfim, é uma coisa que aparece no Aleph, inclusive. Então, assim, a experiência de leitura do Borges, em geral, tem essa marca do livro, da paixão pelo livro, do gosto pelo conhecimento e dessa arte dos humanos que é a troca de conhecimento. Isso eu imagino que possa trazer um certo efeito para algumas pessoas, né, de intimidação e até uma coisa um pouco tediosa, né, como se fosse um cara muito metidão, assim, né. E o que eu acho legal da relação do Borges com isso é que, se você vai olhando com mais cuidado, fica claro que ele não faz isso por pedantismo, assim, né? Enfim, é um cara que cita muita coisa e que ele está falando das edições e usa, né, enfim, uma linguagem bastante sofisticada, né, enfim, um tanto técnica em alguma medida, mas não faz isso por pedantismo, né? E aí eu acho que isso tem o efeito justamente oposto, né? Pelo menos para mim, que é de, ao invés de você imaginar, porque o cara que leu um monte, ele é um pentelho, um chatonildo que fica, né, enfim, citando picuinha de não sei o quê. Eu acho que tem um efeito de mostrar a dimensão de prazer nisso, né? E o quanto isso é uma parte da beleza do mundo, pelo menos aos olhos, né, enfim, do Borges, né, enfim, desse argentino. E o Aleph, particularmente, então ele tem alguns livros, né? Enfim, o mais famoso mundialmente, nem só no Brasil, né? O mais famoso é o Ficções, e os meus particularmente favoritos são esse aqui, né? Enfim, de que a gente está falando hoje, o Aleph,
e um outro que chama O Livro de Areia. Eu tinha um exemplar aqui, mas enfim, ele tá rodando o mundo, eu não sei onde ele tá, então não vou poder mostrar para vocês. São todos editados, né? Enfim, no Brasil a edição do Borges tem sido feita pela Companhia das Letras. O tradutor é um cara que faz um trabalho fantástico, a edição em português é muito agradável de leitura, que é o Davi Arrigucci Jr. E o Aleph tem duas coisas que eu acho interessantes assim destacar, né? Enfim, nesse videozinho. Uma delas bom, justamente o tema título, né? Enfim, que é um conto que chama o Aleph. Então o livro chama o Aleph e o último conto desse livro chama também o Aleph. E o que é o Aleph, né? Então o Aleph é um objeto fantástico. O Borges é um cara muito ligado em literatura fantástica, produz muita literatura fantástica. E o Aleph é um objeto fantástico, que tem uma coisa meio mística. Então eu vou dar um pequeno spoiler, né? O que é o Aleph? Mas, enfim, tá na quarta capa, aqui tá dito que é o Aleph, então, sei lá. Mas, enfim, o que é o Aleph? O Aleph é um ponto qualquer, então no caso da história, né, enfim, é um ponto que fica na parte de baixo de uma escadaria numa casa em Buenos Aires, de um cara que ele nem gosta. Mas enfim, lá tem esse ponto que o cara descobriu e ele fica olhando para lá e ali naquele ponto ele encontrou o Aleph, que é um ponto onde se apresentam, se manifestam todas as coisas do universo, sem contradição e sem sobreposição. Então, a citação da quarta capa, por exemplo, bom, aí tá o Borges, né, que é o protagonista do conto Aleph, né, enfim, o protagonista chama Borges também. Então, né, enfim, aí o Borges está contando o que ele encontrou quando ele viu, finalmente, o Aleph, né, e o que ele viu? Vi a circulação de meu sangue escuro, vi a engrenagem do amor e a transformação da morte, vi o Aleph de todos os pontos, vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto. Ele fala com o leitor. Vi teu rosto e senti vertigem e chorei, porque meus olhos tinham visto aquele objeto secreto e conjectural, cujo nome os homens usurpam, mas que nenhum homem contemplou, o inconcebível universo. Antes disso, essa passagem aqui, já tinha lá umas 2 páginas dele falando um bocado de coisa que ele viu. Então, viu um monte de coisa. Viu um naco de terra onde tinha uma árvore antes, aí ele viu o quarto dele sem ele lá, ele viu os espelhos do mundo, mas ele não estava em nenhum deles. Então, ele viu uma série de coisas quando ele olhou para o Aleph. E isso, é claro, né, enfim, tem uma função alegórica, o conto não é uma alegoria, mas tem uma função alegórica de a gente pensar sobre a maneira como várias coisas se manifestam em uma. E como às vezes a gente olha para uma coisa e consegue entender uma outra. Né? E eu acho que isso, inclusive, eu trabalho com psicanálise, né? Isso é uma coisa que acho que faz muito sentido quando a gente pensa em psicanálise, que é como algumas coisas se manifestam através de outras. Então, às vezes, né, enfim, uma pessoa está falando de uma coisa, ela está falando de outra. E às vezes, como aparece nesse mesmo conto, você pensa em uma coisa e ali estão vários pensamentos conectados, né? Então você, eu tô entendendo. E se você tenta falar, aquilo desmonta, né? Que é uma coisa que o protagonista fala muito claramente, né? Que o fato de ele ter visto o Aleph não permite a ele descrever o Aleph. Então essa parte que a gente leu e tudo mais que ele fala lá, são esforços que ele sabe que estão fadados ao fracasso. E aí ele fala um pouco da relação da linguagem com a experiência, no fundo, né? E com o conhecimento, talvez, para além, né? Enfim, da experiência, para quem da experiência, na verdade. Então tem esse ponto, que é um ponto de destaque, né? Enfim, desse livro. E além disso, tem um ponto que eu gosto muito, assim, que me impactou muito também quando eu li, inclusive acabou me influenciando um tanto na minha própria trajetória de escritor, que são 2 contos que falam sobre labirinto. Um deles chama A Casa de Asterion. Asterion é uma nerdice do Borges, né? Pra quem não sabe, Asterion é o Minotauro. Sabe o Minotauro? É o Minotauro, né? Enfim, da mitologia grega e tal. Então, o Minotauro, que é chifre, corpo de homem, cabeça de touro, tudo mais. O Minotauro chama Asterion. É o nome dele, né? Minotauro é o que ele é. Minos de touro, Minos... Bom, enfim, X. O lance esse cara, né, enfim, o Minotauro é esse ser, né, enfim, que tem corpo de homem e cabeça de touro. E o Minotauro o nome do Minotauro é Asterion. Então esse conto, que chama A Casa de Asterion, é sobre o Minotauro. O narrador é o Minotauro. Ele está contando um pouco da vida dele no labirinto.
E aí tem uma perspectiva muito interessante para falar sobre como o Minotauro vive ali, né? Porque ele vai falando as maneiras que ele tem de passar o tempo, como ele se diverte lá, a relação dele com os humanos que são empregues lá, né? Porque diz a lenda, né? A lenda grega antiga, que a cada 9 anos, 9 homens eram empregues ao labirinto. E aí algum deles eventualmente poderia matar o Minotauro, e seria bem legal para todo mundo se isso acontecesse. Os gregos, pro Minotauro não, né? Mas para os gregos seria. E aí todos eles sempre morriam e tal, né? E aí tem o tal do Teseu, que é o cara que na lenda consegue, né? Enfim, ele entra no labirinto, ele mata o Minotauro e ele vai embora, né? E ele vai deixando um fio pelo caminho para não se perder no labirinto, que é o fio de Ariadne, né? Que é a moça que ele tá pegando lá. E aí ele vai deixando o fio pelo caminho, e aí quando ele encontra o Minotauro, ele mata o Minotauro, e aí ele puxa o fio de volta e consegue sair. E o lance é que nesse conto do Borges, o Teseu aparece, e ele aparece como o Redentor. Ele seria o redentor do Minotauro, o cara que vai de alguma maneira, enfim, livrar o Minotauro dessa relação tediosa e um pouco sem sentido da vida dele. Não que a vida dele seja totalmente, né, enfim, estúpida e tal. Ele conta, ele se diverte, ele brinca um tanto no labirinto, mas ele quer muito que alguma coisa aconteça. Então ele espera muito o dia que alguma coisa vai acontecer. E algum dia, algum grego antes de morrer falou: um dia vai chegar o cara que vai te livrar desse labirinto, você vai ver só. E aí o Asterion fica lá, o Minotauro fala: nossa, olha só, vai chegar esse dia, né? E é uma história super interessante, assim, e o jeito que o Borges conta é muito legal, muito melhor do que isso que eu tô contando. E aí, por fim, né, enfim, tem um outro conto que eu falei que eu queria destacar, né, que é Dois Reis e Dois Labirintos, se eu não me engano o nome é esse. Deixa eu checar aqui, que aqui, né, enfim, a gente faz ao vivo e não sabe muito bem. Então, Os Dois Reis e os Dois Labirintos é o conto. E aí aparece uma figura que eu queria, né, enfim, apresentar para vocês rapidinho, que me impactou muito, me fascinou muito, que eu chamo de labirinto aberto. A ideia, no fim das contas, não vou contar a história, é uma história simples, mas, né, enfim, mais fácil eu contar para vocês direto a imagem, né, enfim, a noção que me impacta, que me encanta. Tem essa ideia de que o deserto é um labirinto. Então, um desses reis fala que o deserto é um labirinto. E ele é o labirinto mais difícil de sair. Na verdade, é um labirinto que talvez seja impossível de sair. Porque se você está no meio dele, não tem paredes para te enganar, mas também não tem paredes para te orientar. Não tem calabouços que te enganam, mas eles também não vão te ajudar a se situar em relação a onde você está. Então, né, enfim, se você está no deserto, o deserto é esse labirinto que é o mais sofisticado de todos. E além disso, ele não é, né, enfim, fruto da obra humana, ele não é fruto do artifício humano. E aí isso traz toda uma conotação meio mística, que é um tema com o qual, né, enfim, o Borges trabalha bastante. No geral, né, eu acho o Borges um autor fantástico, assim, porque é muito interessante a experiência de leitura, então você vai para um outro lugar, é um outro jeito de habitar a linguagem, é uma outra temporalidade, né? Tem essa coisa do estranhamento, então você está lendo, mas você dificilmente está entendendo tudo que ele está falando, porque ele usa muita coisa, cita muita gente, então você fica meio, cacete, tá acontecendo aqui? E aí você vai ali, e tem uma coisa que comigo acontece direto, que eu tô lendo o conto e falo, meio mais ou menos isso aí, né? Mas, aos poucos, ele vai trabalhando, assim, ele vai ganhando sentido na sua cabeça. Você faz algumas articulações, e aí um remete ao outro, e aí alguém fala alguma coisa bonita, ou cita alguma coisa, ou você está pensando sobre, né, enfim, alguma coisa mais esotérica, sei lá, e aí você faz uma conexão e lembra do texto. E eu acho isso fantástico, e eu sinto que isso acontece muito com a literatura do Borges. Então é isso, assim, é um cara que escreve muito bem, é uma experiência de leitura que eu acho muito interessante, muito impactante. Para mim tem esses elementos que eu salientei para vocês, além de, né, enfim, temas, né, enfim, tropos que eu acho marcantes da obra do Borges, tem esse lance, né, enfim, da relação com o uso da linguagem, né, um cara que se permite usar uma linguagem erudita, rebuscada, sofisticada, técnica, sem que isso tenha uma conotação performática de excluir leitores. Pelo contrário, me parece que ele está um pouco transparecendo a relação de fascínio dele com a própria arte que é a linguagem, a escrita e a comunicação através da escrita,
na comunidade humana. Então, bom, é isso. Eu compartilho com o Borges, né, enfim, desse encanto, e espero que vocês também. Então, espero que vocês gostem da experiência de leitura. Se eventualmente vocês lerem, me deem notícias aí e a gente vai se falando. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até breve.